O jornalismo é uma profissão muito ampla que requer muitos sacrifícios. Regionalmente, quais são as oportunidades oferecidas para quem acaba de se formar? E as maiores dificuldades? O jornalismo na TV é feito de informação ou de publicidade? Quais as polêmicas que envolvem esse meio? Para responder essas e outras questões, convidamos para o programa 30 Minutos de hoje o jornalista e apresentador Rodrigo Pagliani. Prazer te ter aqui. Vamos começar já com o bate-papo. Você é paulistano, né? Como é que você veio parar aqui no interior de São Paulo? Conta pra gente. Bom, primeiro eu quero aqui agradecer essa oportunidade de bater esse papo com vocês. É sempre legal a gente trocar essas experiências, né? É o momento que a gente tenta contar aquelas coisas que no dia a dia às vezes não dá tempo. Mas, assim, eu sempre fui da cidade de São Paulo, nasci, nunca imaginei que eu ia sair de São Paulo para nada. E, de repente, surgiu uma necessidade mesmo de buscar novos horizontes. Por quê? Eu me formei em publicidade, atuava em agência de publicidade, mas eu sempre gostei da área de comunicação, rádio, TV, e aos poucos eu fui buscando isso. Aí me formei em locução, né, para radialista, e comecei a bater na porta, enfim, de muitas rádios para conseguir ter uma porta de entrada, enfim, como um começo de trabalho. Mas foi muito difícil, gente. Vocês não têm ideia como isso é complicado em São Paulo. São Paulo é uma cidade enorme, você vira número, mais um, muita gente se forma, então você imagina como vocês saírem formados com diplomas, vão sair batendo na porta das empresas. Olha, né, eles vão olhar para vocês e falar, tá bom, daqui. Aí vão enfiar na gaveta, vocês vão ficar lá, enfim, né? O duro é que eles não dão oportunidade para você falar, olha, gente, eu quero mostrar alguma coisa diferente, me dá essa chance, né? E meus professores sempre falavam isso de rádio, olha, cai para o interior, você vai ter uma boa experiência, é lá que você vai conseguir, sabe, crescer profissionalmente. E eu demorei para acreditar nisso. Mas, enfim, aí num determinado momento eu acabei mandando um piloto para cá, para a cidade de Matão, bem próximo daqui, a cerca de 100 quilômetros, e vim trabalhar num grupo de comunicação aqui. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho mais sobre as dificuldades do seu primeiro trabalho no jornalismo, como é que foi isso? Então, foi bacana, assim, aquela ansiedade, aquela vontade, e você vai buscando melhorar, você olha as pessoas na TV, você acompanha aquelas pessoas que você idealiza, aquelas pessoas que você admira, e vai tentando pegar um pouco melhor deles, enfim, o que você acredita, e vai incorporando. Dificuldade existe muita, né? Aliás, o crescimento eu acho que ele faz parte até hoje, não é porque, hoje, por exemplo, estou apresentando o Balanço Geral, sei tudo. Não, mentira, eu acho que é uma questão que todo dia a gente tem alguma coisa para a gente aprender, para a gente crescer. Então a gente tem que estar aberto a esse tipo de coisa. Eu acho que o crescimento ele vem de todas essas dificuldades que a gente tem. Se você quiser alguma coisa específica, eu posso contar depois também, não tem problema nenhum. Rodrigo, você disse que teve algumas inspirações ao longo da sua carreira. Quais foram as suas principais inspirações para dar o pontapé inicial? Olha, eu não vou falar em nomes, mas eu vou falar de tipo de comunicação que eu admirava, por exemplo. Uma comunicação solta. É bacana você ver na televisão um profissional que ele conversa com você. Ele não fica estático e olha, tarará, 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 tarará. Eu acho que a televisão ela tem que ter uma coisa como o rádio, por exemplo. Né? O rádio é o maior companheiro que tem. Você está tomando banho, você está ouvindo rádio, você está dirigindo, você está ouvindo rádio, está fazendo barba, você está ouvindo rádio. Então, ele é o maior companheiro que a gente tem. Então, eu achava que a televisão ela tinha que ter um profissional assim, né? Que se aproximasse bem desse tipo de comunicação. E eu acho que aos poucos foi abrindo mercado para isso, né? Nós temos uma emissora A que tem um padrão já há muitos anos, e aí começou a surgir a emissora B, que ela começou com uma linguagem um pouco diferente. Isso acabou me atraindo bastante. Eu achei, olha, é bacana a gente seguir por essa linha, assim, né? E a linha que eu acredito. E como é que você veio parar aqui? Quem te descobriu para que você pudesse apresentar o Balanço Geral aqui em Ribeirão? Eu até preciso contar isso. Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu estudei com japonês
que chamava Álvaro Taniguchi. Infelizmente ele morreu de câncer na cabeça, mas era um cara sensacional. E ele foi chamado para trabalhar na Record News em Araraquara. E ele me chamou, falou, vem cá que eu vou te apresentar o Marcos Delfino, que é o gerente de jornalismo, que cuida de todo o jornalismo aqui da Record, da região de Ribeirão Preto. Eu falei, bacana. Fui lá, entreguei um piloto para ele, super esperançoso, né? Porque aquilo que eu almejava, que eu desejava. Então, a gente fica naquela tensão. E aí o Marcos Delfino me chamou, vem cá, eu quero te conhecer e tal. Bacana, levei lá, ele avaliou o material. Olha, numa oportunidade nós vamos fazer um piloto. Puxa vida, voltei para casa feliz da vida, né? Não vi a hora o telefone tocar para marcarem esse tal do piloto. E aí chegou esse dia, marcaram e gostaram desse material. Lógico, quando você grava um piloto, você tem que ter uma análise assim. Olha, o cara tem potencial para apresentar o programa, enfim. Porque você tem que saber macetes, né? É difícil, não é fácil, mas... E eu acho que ele olhou isso com bons olhos. E aí me deu a oportunidade. Fui cobrir férias em Bauru, fui cobrir férias em Ribeirão, vim aqui para Ribeirão, depois eu fui para Franca efetivo e aí sim voltei para cá efetivo. Posso só contar uma coisa interessante? Claro. Pode. Nessa experiência, quando ele me chamou para cobrir férias em Bauru, foi a coisa mais bacana do mundo. O apresentador que estava lá, que é o Sandro, ele já estava trabalhando há muito tempo. Era um cara conceituado já na cidade de Bauru. Ele tirou férias. E aí o Delfino falou assim, ele vai tirar férias, ele vai sair na sexta-feira e na segunda-feira você vai lá para cobrir férias dele. Você vai ficar 30 dias em Bauru. Eu falei, não, claro, eu vou. Aí por dentro você tá com aquela alegria contagiante e tal. Mas aí começa a dar aquele nervosismo. Eu falo, poxa vida, como é que eu vou segurar aquele programa? Não pega nem nossa região aqui, eu não sei nem como é que ele faz para tentar, né, e mais ou menos nessa linha, não imitar, mas ir mais ou menos na linha para não destoar tanto com a parte comercial, enfim, né? E aí que aconteceu? Quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, que o Sandro já tinha saído de férias, eu olhava para a parte operacional, para a equipe técnica, eles estavam mais brancos do que eu. Eles estavam mais tensos do que eu. Porque, imagina, chegar um cara lá, olha, esse aqui vai apresentar o programa. Eles nunca me viram, nem eu os vi, enfim. E eu vi que quando nós entramos no ar, ficou aquele clima de tensão. Lógico, eu tenso, primeiro programa, tal. Falei, eu não vou inventar muita moda, vou seguir roteirão aqui e vamos embora. TP, dar uma improvisada e tal, aquela linha e vamos embora. E aos poucos eu vi que a equipe foi se soltando. Quando terminou o programa, foi a coisa mais interessante do mundo. Porque assim, sabe quando dá aquele... deu certo, ainda bem. Eles vieram com uma alegria tão grande para cima de mim, que assim, parecia que... era inverso o negócio. Eu que tinha que estar feliz, eu estava feliz. E eles estavam mais ainda, porque acho que a expectativa deles superou muito mais do que a minha, assim, sabe? Foi uma coisa que me marca até hoje. E esse foi o pontapé inicial para, por exemplo, apresentar o Balanço Geral, que hoje, né, faço aqui em Ribeirão Preto. Você acha que ter feito bem, ou melhor do que eles esperavam, esse programa piloto, te abriu portas? Olha, eu não sei se foi bem ou se foi mal, mas eu acho que foi horrível, na verdade. Né? Mas eu acho que para um bom profissional que lida com televisão, o interessante não é você ir para um programa, fazer um piloto e falar, olha, o cara é sensacional, o cara vai acertar tudo de primeira. Não é isso não que vai contar. Eu acho que o que conta na hora de um piloto é ver se a pessoa tem potencial de crescimento dentro daquela linha que a emissora tem para determinado programa. Eu acredito que o Marcos Delfino deve ter olhado isso e falado, olha, eu gostei dele, esse menino pode crescer aí e tal, né? Tomara que ele tenha pensado isso. E quais são as maiores dificuldades que você acredita que tem aqui no interior? Porque em São Paulo você disse que as portas são muito fechadas, né, para quem acaba de se formar, muita gente. E no interior? Qual que são as maiores dificuldades? Você diz nessa mesma linha, por exemplo? De modo geral. De modo assim, geral, isso. Eu acho assim, como o grande foco de notícia ainda é a capital, eles lá, eles não têm noção do que é o interior de São Paulo, por exemplo. Eu falo isso com propriedade porque quando eu fiz o meu TCC eu falei sobre regionalização, entrevistei grandes profissionais e realmente todos eles disseram, olha, os caras de São Paulo, grandes centros, eles não têm ideia do potencial que tem, por exemplo, Ribeirão Preto. Do potencial que tem, por exemplo, Bauru,
que tem em Rio Preto, enfim, eles ouvem falar, vai muito daquela coisa de você vender a pauta, vender o assunto que você tem, né? E eu tive recentemente lá na Record de São Paulo e conversava com o pessoal de jornalismo, né, com os editores lá do Balanço Geral de São Paulo, do SP no Ar, do próprio Cidade Alerta, e eles falavam muito isso. Olha, a gente precisa de vocês porque a gente realmente não tem noção. E óbvio, né, eles estão vivendo a realidade deles, a gente vive a nossa. São muito diferentes as realidades. Então, se a gente não passa para eles o que realmente se a gente não consegue vender a pauta para eles, eles não vão comprar de jeito nenhum. Então, acho que a maior dificuldade é isso, né? Talvez não há um investimento grande, né, nesse setor, por exemplo, no interior, por essa falta de conhecimento deles nessa questão. Você acha que o trabalho aqui no interior tem que ser bem mais intensificado para que São Paulo olhe para a gente? Não, eu diria sim. Eu diria que tem que ter essa troca, eu acho que essa troca com mais como é que eu posso explicar? Ela tem que acontecer com mais intensidade, sabe? A gente tem potencial, tem muito potencial no interior, muita coisa que a gente poderia fornecer para São Paulo em diversos aspectos, né? E eu acho que isso é pouco aproveitado. É uma opinião minha, né? Se houvesse uma interação maior entre capital e interior, seria possível mandar mais notícias regionais para a rede nacional? Como é que você acredita? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem um campo enorme para isso, né? Eu acho que precisaria ter. A gente até sofre um pouco com a questão de estrutura no geral, né? Porque, claro, como a demanda de matérias, de notícias é muito grande em São Paulo, claro que o foco está tudo lá, né? Rodrigo, mudando um pouco de assunto, a gente viu aqui nesses dias as manifestações, né, que aconteceram por todo o Brasil, jovens criticando não só a política, né, como a imprensa, no geral, a imprensa brasileira. Você acha que falta, os jornalistas têm que investir mais no público, né, do que na audiência, se preocupam mais com a audiência do que no público? O que você pensa sobre isso, o jornalismo nas questões do público que eles olham assim, para a gente? Então, vamos analisar o seguinte, quando acontece uma manifestação, quem está em casa vai saber, vai ter a intensidade do que foi aquilo através do jornalista que está lá. O câmera, o fotógrafo, ele na verdade é o olho do telespectador naquele momento. Então ele que vai ter que ter a sensibilidade de fotografar, de pegar um flagrante, de conseguir descrever aquele momento de tensão para o pessoal que está em casa. É difícil, não é fácil. E eu acho que a massa, quando ela está junta, ela é uma massa que não pensa também. Então, me preocupa esses ataques que tem, por exemplo, a jornalistas que não se respeitam. Me preocupa a infiltração, por exemplo, de partidos políticos dentro de uma manifestação, como acontece em alguns momentos. Me deixa um pouco preocupado. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu acho que a imprensa ela é fundamental, principalmente para zelar pela segurança de todas as partes, porque é uma prova viva daquilo que realmente está acontecendo. Ela que vai fotografar, ela que vai mostrar, olha lá, tá vendo? Tá mostrando na TV, olha lá, olha a foto aqui. Então, assim, ela serve tanto como um amparo de defesa, como um amparo também de realidade até, de se houver abuso ou não. Então, acho que ela é um bom termômetro nisso tudo. Rodrigo, vamos para o intervalo, vou pedir só um minutinho para você, daqui a pouco a gente volta. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. Voltamos com o programa 30 Minutos. Estamos falando sobre jornalismo regional com o jornalista e apresentador Rodrigo Pagliani.
Rodrigo, voltando agora, né? Você apresenta um programa de 1h e 10 minutos. Qual que é o maior desafio desse seu trabalho? Bom, eu acho que é um desafio da equipe inteira, né? O apresentador, ele é uma figura que representa toda uma equipe. Então, nós, por exemplo, a gente começa o jornalismo sempre do zero, né? E natural que seja assim. Por quê? Nós estamos buscando notícia que acontece naquele dia, as tendências, enfim, para levar comunicação para o telespectador. Então, eu acho que o maior desafio mesmo é a gente conseguir com que a nossa equipe pegue os principais assuntos, consiga transformar isso numa linguagem bacana, com as melhores imagens, com o melhor texto, para a gente poder levar isso para o telespectador. Esse eu acho que é o maior desafio. Rodrigo, como trabalhar a questão da linha editorial? Até onde vai a linha editorial, onde começa a censura? Como o Balanço Geral faz isso? Cara, o Balanço Geral é um programa muito solto, né? A gente até brinca que ele é um programa bipolar, né? Do mesmo jeito que às vezes você tá nervoso com uma situação que não se resolve, e às vezes você dá aquela descontraída, sai fora de roteiro completamente. Então, censura, nós nunca sofremos assim de forma impositiva. O que a gente tem às vezes é situações que a gente queria falar e não pode falar, até por uma questão, né, de ataque mesmo, enfim, para evitar problemas jurídicos, né? Mas o programa ao vivo é isso, o Balanço Geral é isso, ele não vai fazer carinho na cabeça de ninguém. Se tiver um assunto para a gente falar, nós vamos falar. E vamos dar espaço também para as pessoas se defenderem. Então, censura acho que não existe. Existe a tal da linha editorial aí, que às vezes, né, a gente tem que respeitar. Às vezes não, sempre, né? E a crítica, né? Ela bate muito nesse formato, programa jornalístico, né? O que você pensa em questão dessas críticas? Como que funciona esse seu trabalho em cima disso? Bom, eu vou falar uma coisa aqui, até que é para a gente pensar, né? Existe um ditado até bem popular que fala: ninguém chuta cachorro morto. Se o Balanço Geral não incomodasse tanto, nós não teríamos críticas. Deixa para lá, tal. E eu acho que a postura é essa. Se a gente for analisar na região, é um programa que tem uma linha muito bem aberta, muito bem direta, né? A gente tenta colocar bem o que o que não é e pronto. E às vezes o meio que a gente usa para isso são os meios que fogem daquela coisa convencional. Então talvez isso possa ter atraído um pouco dessa crítica. Crítica, eu digo até num aspecto positivo, porque é aquela coisa de novo, né? Se a gente não incomodasse, ninguém ia falar nada. Rodrigo, o que você acha da mistura entre jornalismo e merchandising? Você, por exemplo, recomenda alguns produtos, você faz merchandising dentro do Balanço Geral. Você recomenda os produtos que você anuncia? Como é feita a escolha dos produtos que você anuncia dentro do Balanço Geral? É uma coisa que você tocou que é interessante, porque normalmente as pessoas falam, jornalismo não tem nada com linha comercial e tal. Bom, a gente aprende isso numa faculdade, como eu aprendi também. Mas, numa boa, o comercial sempre vai pressionar o jornalismo, seja na emissora que for. O Balanço Geral é um programa que proporciona esse merchandising. Lógico, né? Existem produtos que a gente não faz, mas na maioria deles são produtos que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Então, assim, recomendo, porque muitos deles eu vou até o local, eu quero ver. Existem clínicas que anunciam que eu vou lá, converso, eu vejo como é que sabe, já aconteceu casos, não vou dizer qual produto para não ser antiético, mas de que vieram reclamações através da rede social para mim, de produtos que eu anunciava, através desse merchandising. Imediatamente eu entrei em contato com o cliente e falei: olha, gente, existe uma situação assim, bacana, né? Eu acho que seria legal você dar uma atenção para ver o que é e tal. E imediatamente eu comuniquei também o contato comercial da Record. Porque a gente tem que trabalhar unido. O problema foi solucionado, todo mundo contente, é bom. Então, assim, falar assim, eu sou contra ou a favor de merchandising no meio do programa, depende. Se vai ver num programa de bancadas, num jornalismo convencional, você fazer merchandising, eu acho que aí não combina. Num programa como o Balanço Geral, tudo bem, passa como o formato dele sempre foi assim. Você já chegou a recusar algum merchandising para fazer ou não? Sim, recusar
Não recusei. Você fala, mas não, nesse produto não acredito, não confio, não recomendo, não vou fazer. Chegou um determinado produto uma vez que começou a dar um certo problema. E esse eu alertei o comercial que se continuasse naquela situação eu não faria mais, né? E isso imediatamente foi respeitado e acabou dando certo. Rodrigo, tem outra questão aqui. Aqui em Ribeirão nós não temos a medição do Ibope minuto a minuto, que acontece nas grandes capitais, né? Agora tem mais capitais, mas há pouco tempo atrás era só no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, qual o seu termômetro para que um assunto continue sendo abordado no programa? Como você determina, essa pauta está quente, essa está mais fria, vamos mudar de assunto? Como é feito esse... Qual o seu termômetro? Foi muito boa a sua pergunta, eu acho. A gente tem um problema muito sério em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que carecia a gente ter aquele Ibope minuto a minuto. Por quê? Vou dizer por mim. Na hora do almoço, temos nós, temos o A, temos o C, temos o D. Então, assim, saiu meio-dia, tem um programa para todo mundo. Qual que o telespectador vai escolher? Aquele que se identifica, aquele que vai levar melhor informação para ele, na linguagem que ele mais gosta, enfim. E essa busca, ela é diária, né, praticamente. Como é que a gente tem esse termômetro? Feeling, infelizmente. O que eu consigo ter, às vezes, a gente tem um diferencial do nosso Mochilink, que é aquele equipamento que a gente sai às ruas. Sim. E às vezes as coisas estão acontecendo naquele momento, no programa que nós estamos no ar. Então, o que a gente faz? A gente valoriza a informação. E, claro, informação ao vivo. Na hora que ela está acontecendo, naquele momento, você passando aquelas informações na hora, qualquer ser humano vai querer saber. Você não vai querer esperar daqui a pouco para ver matéria editadinha, nada. Você vai querer saber o que está acontecendo. Então, a gente se baseia um pouco nessa questão do feeling. Agora, com relação à medição do Ibope, a gente tem alguns termômetros, por exemplo, aquele portal de voz, que nós tivemos um recorde da nossa região, por exemplo, do número de pessoas que acessaram o nosso portal de voz. Para você ter uma ideia, nós passamos a Praça de Santos, passamos a Praça de Rio Preto, passamos a Praça de Bauru. Então, do estado de São Paulo, a gente só não ganhou da capital por uma questão óbvia. Mas é um termômetro que a gente acaba usando. Não é científico, mas é um dado que a gente não pode desconsiderar. Torna menos frio. Exatamente. Digamos. Rodrigo, você apresenta um jornal em pé, né? Totalmente diferente. Se você fosse convidado a sentar numa bancada, você aceitaria? Estou quase levantando aqui, gente. Posso levantar daqui? Você não vê que eu não começo a me movimentar assim? Não, eu acho que é uma questão de adaptação, né? O em pé... Não sei, a gente nunca... A comunicação, ela não é só da nossa fala, né? O corpo fala também. Então, eu não sei, eu não me imagino apresentando uma coisa sentada. Pode ser que um dia eu apresente, mas numa boa. Pra gente ir encerrando, Rodrigo, a nossa profissão, ela tá passando por muita reforma, né? Esses tempos e tal. O que você pensa que falta mudar no jornalismo, na sua opinião? O que falta mudar? Eu acho que... você me pegou nessa, assim, sabe? Eu acho que o jornalismo ele tinha que ser mais incisivo, mais partidário, não no sentido de político, mas de ideal, eu acho, sabe? Eu acho que nós estamos precisando muito disso. Você simplesmente só retratar uma notícia do que está certo e do que está errado é fácil. Eu acho que a imprensa ela tem um poder e ela tem, eu acho que uma função de você fazer as coisas mudarem, né? Quando eu digo isso, eu estou dizendo de profissionais de comunicação, estou falando de jornalistas, eu não estou falando de gente que utiliza a comunicação para depois virar político e virar mais um, não é isso. Então, eu acredito que a televisão ela tinha que ter uma coisa mais incisiva nessa questão de jornalismo e cobrar mesmo as coisas que a gente acredita do que é certo, do que é errado, que é o que está precisando nesse país. Para a gente encerrar agora, Rodrigo, você, quando começou com a sua profissão, você passou por muitos altos e baixos, né? Você estava contando aqui pra gente, muitas dificuldades. Qual que é o conselho que você dá para quem vai sair da faculdade agora? Primeira coisa, acostumar o ouvido para os nãos que vocês vão ouvir, né? São muitos. E eu acho que é insistência mesmo, ter ideal, ter foco, não criar preconceito, e eu acho que é por aí. Eu acho que tem mercado
É bom que vocês encontrem profissionais que ouçam vocês, que deixem vocês falarem um pouco do ideal de vocês. Eu acho que o que carece mais é daquele profissional que olha e fala, olha, esse garoto tem um negócio bacana, vamos trabalhar ele para ele se tornar um bom comunicador. Porque talento todo mundo tem, a gente só precisa ter alguém mais experiente que a gente para poder desabrochar isso e fazer com que a gente se torne um grande profissional. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui hoje no 30 Minutos. Bacana. Dou vontade de falar mais. O apresentador de Balanço Geral fala demais, né? Mas fico muito contente. Eu quero agradecer a todos vocês. Espero, né, ter atendido a expectativa de todo mundo aí. O 30 Minutos fica por aqui. Obrigada e tenha uma boa semana.